A seguir, hoje, 24 de outubro, Goiânia completa 89 anos. E para comemorar, nós vamos falar sobre uma das características arquitetônicas mais marcantes da cidade, os prédios em Art Deco. Eles estão presentes no centro e também em Campinas, bairros tradicionais da cidade, e foram tombados pelo IPHAN como Patrimônio Histórico no ano de 2003. Vem conhecer com a gente a história e a importância desse estilo na nossa cidade. O Mundo UFG de hoje começa agora. Boa tarde para quem acompanha o Mundo UFG pela TV UFG nesse feriado e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Camila Maia, uma mulher branca de cabelos escuros na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e visto uma roupa de tonalidade salmão. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, nesse primeiro bloco, está o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Mas para falar sobre Goiânia e, em especial, sobre a arquitetura Art Deco, nós recebemos dois convidados no programa de hoje e eu vou apresentar eles para vocês agora. O primeiro é o Volney Yunis, que é professor do Centro de Estudos Brasileiros da UFG. Ele é um homem de pele clara, com cabelos escuros, um pouco grisalhos e que usa óculos. Olá, Volney, muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo UFG. Obrigado, Camila, agradeço pelo convite. Também vamos conversar com o professor da Faculdade de História, o Luiz Sérgio Duarte. Ele se descreve como um homem de cabelos pretos e olhos puxados. Olá, professor Luiz, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, queria começar com você mesmo, professor Luiz. Conta pra gente um pouquinho do contexto de criação de Goiânia, a mudança, transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Sei que isso dá uma tese de doutorado, é longo para ser explicado, mas se o senhor puder fazer um contexto rápido aí dessa história de mudança da capital. Bom, nós estamos depois da Revolução de 30, nós estamos em meio a uma disputa de poder. O grupo liderado pelo Pedro Ludovico e o grupo liderado pela oligarquia dos Caiado. Alguns falam Caiados, mas você pode usar no singular também, os Maia, por exemplo. Pois bem, então, o que temos, então, uma disputa pelo poder. A Goiás estava na mão da oligarquia que foi derrubada em 30, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é um interesse do Estado brasileiro pela interiorização. Um projeto, ocupar o centro do país, ocupar o Planalto Central e dele chegar até a Amazônia. A partir dele, chegar por cima. Isso envolve, tem uma vertente modernista, tem uma vertente militar, tem planos de uma certa medicina brasileira, planos de higienização, de civilização, coisas assim. E então, uma nova cidade para unir esses dois interesses. Um interesse político, local, regional, e um interesse nacional, a Marcha para o Oeste. Então, construir cidades no centro para ocupar, para civilizar, para higienizar, para modernizar o país. Uhum. Bom, professor Volney, professor Sérgio falou de modernizar.
Goiânia foi construída nesse símbolo da modernidade, a gente poderia falar sobre isso, e mais, né? Por que a escolha de construir tantos prédios nesse estilo, né, Art Deco? Um estilo francês, né, importado para cá, que não era muito conhecido no Brasil, né, professor? É isso mesmo, Camila. Na verdade, são dois pontos. Quando o então governador do estado, Pedro Ludovico Teixeira, faz a encomenda de uma nova capital para Goiás, ele quer melhorar as condições do sítio urbano. Ele quer evitar os problemas de abastecimento de água, de permeabilidade exagerada do solo, de desenho urbano, vamos dizer, quase medieval. Então, a encomenda que ele faz ao arquiteto para uma nova cidade é algo que negava o desenho da cidade de Goiás. Então, esse é um primeiro ponto. Ele faz isso de maneira consciente, né? E o arquiteto também. Então, a nova cidade tinha avenidas largas para as dimensões da época, né? Retas, evitando acidentes geográficos. Aliás, a cidade foi planejada para estar localizada numa região plana, com pouquíssimos acidentes geográficos. E o segundo ponto que você fala, da arquitetura, esse aí é mais, eu diria, uma coincidência do arquiteto atendendo a encomenda do governador, então lança mão daquele estilo, daquele jeito de construir que se usava na época, que era justamente o Art Deco. Como você disse, é um estilo surgido talvez na França, né, na Europa ocidental, mas que logo se disseminou pelo mundo todo. Isso é um fato interessante, né? É o primeiro estilo, o primeiro movimento artístico que tem uma escala planetária. Então, você encontra Art Deco, além da Europa, na África, na China, na Austrália, nas Américas. Não tem um lugar que tenha ficado imune a essa escola de desenho. Então, esses dois pontos, né? O desenho urbano, não, de Goiânia foi encomendado. A arquitetura foi o que tinha naquele momento. Né? Professor Sérgio, essas escolhas que foram realizadas no planejamento da cidade, né? Elas moldaram o povo, né, goianiense, não só aqueles que vieram para cá, mas aqueles que nasceram aqui, né, depois da construção da cidade. Tem alguma conexão entre a arquitetura e a constituição de um povo, né, que vive nesse local? Professor, o áudio está desligado. Isso é um problema. Por quê? Porque o espaço de uma cidade, a população se relaciona com ele a partir de pontos de referência. Isso se chama imaginabilidade desse espaço. Como o Art Deco está escondido, aparece isoladamente em 2, 3 prédios. Então, essa relação nunca foi, na verdade, construída. Porque isso depende então, experiência cotidiana, de uma educação da percepção. Você precisa saber a história desse momento, desse contexto, precisa conhecer a história da cidade para entendê-la. Então, além dos interesses de quem a construiu, de quem a encomendou, além dos interesses de quem a idealizou, além dos interesses daqueles que construíram a cidade, tem os interesses desses que a experimentam e a percebem todo dia. Nesse ponto, nós temos um grande problema, porque o melhor da cidade não é percebido pelos seus habitantes. Isso
Isso é muito ruim. Quer dizer, a identidade... A Goiânia não tem identidade. Você fica inventando alguns monumentos, umas setas para o alto, umas indicações de movimento, mas nada significativo, nada que faça com que as pessoas entendam, sim, isso tem a ver com a minha cidade, isso tem a ver com o passado dela, isso tem a ver comigo. Eu sempre achei esse prédio meio estranho, ou não sei o quê, ou porque todos esses volumes, todos esses enfeites, por que eles estão assim, ou assado? Quer dizer, nada disso está presente, a não ser em 2 ou 3 prédios. Professor Volner, o que você acha desse comentário do professor Sérgio, né, que falta identidade para a cidade de Goiânia? E até indo um pouquinho além, o conjunto, né, de prédios, Art Deco, foi tombado, né, como patrimônio. Mas há poucos prédios realmente mantidos, né, da forma original, mais na área central de Goiânia. Como é que o senhor entende isso também? Pois é, Camila, essa questão que o Luiz Sérgio aborda é pertinente. Afinal, o que é identidade? Né? Eu poderia perguntar, qual é a sua identidade, Camila? Né? Na verdade, temos múltiplas identidades, né, que variam com o tempo, que variam durante o dia, com as relações. Né? Se perguntarmos para pessoas em Goiânia o que caracteriza a cidade, nós vamos receber uma multiplicidade de respostas. Né? Naquele momento lá, no início dos anos 2000, quando a gente buscou registrar, caracterizar o Art Deco como uma possível identidade de Goiânia, não foi nada mais além disso, uma possibilidade que nós achávamos importante, interessante, representativa daquele momento histórico, da década de 30. Ao longo dos anos, isso foi se diluindo, né? Então, hoje, qual é a identidade de Goiânia? Certamente não será exclusivamente Art Deco. Né? O que a gente vê aí é pessoas falando de uma cidade arborizada, cidade planejada, mas não seriam todas planejadas. É uma cidade com ruas largas, cidades com... São várias as possibilidades. Né? Eu queria chamar a atenção para um fato que estamos vivenciando no momento. Né? Nós estamos com alguns cursos de educação patrimonial, nós do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, nesse momento estamos com um curso em Salvador, da Bahia, e em São Paulo. Nesses cursos a gente privilegia crianças de ensino fundamental e médio de regiões menos favorecidas. Né? Então, por exemplo, em São Paulo nós estamos trabalhando com 20 meninos e meninas de Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo. Em Salvador da Bahia, estamos trabalhando com 70 meninos de escolas públicas distantes do centro. A gente nota uma coisa muito interessante. Esses meninos, eles nunca tinham estado no centro da cidade. Os meninos da Bahia não sabiam o que era o Pelourinho. É um conceito estranho a eles, né? Elevador Lacerda. Isso eles se repete aqui, professor? Isso se repete aqui em Goiânia, professor? Pois é, os meninos de Heliópolis, eles não tinham o conceito de cidade de São Paulo. Perguntado de onde eles eram, falaram, nós somos de Heliópolis. Não, mas qual cidade você nasceu? Nasci em Heliópolis. Cidade para eles era isso. Né? Então, em Goiânia, quando a gente fala de Art Deco e a gente se chateia que as pessoas não conhecem o Art Deco, e a gente vê muitas críticas, é um absurdo que o IPHAN fez de nomear o Art Deco, de falar que isso é a identidade, porque as pessoas não conhecem, não se apropriam. Ora, mas essa é uma característica da exclusão urbana
social do Brasil, né? As pessoas não vivem a cidade, nossas cidades são excludentes, né? E isso aqui em Goiânia acontece o tempo todo, né? O tempo todo a gente vê pessoas dizendo que isso é uma bobagem, que a Art Deco é elitista, é para poucos. Ora, poderíamos dizer, o Pelourinho é elitista para poucos, porque os meninos das escolas da periferia não conhecem. Então, concluindo, é uma das possíveis marcas da cidade. Professor Sérgio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito, né, do patrimônio arquitetônico, do tombamento, que a gente está citando aqui, né, que houve o tombamento da Art Deco como um patrimônio histórico, arquitetônico de Goiânia, mas muita gente nem sabe direito o que é isso, né? A população tem algum poder de escolha nesse tipo de tombamento, né, da escolha do que é patrimônio da cidade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, isso é uma ideia do Mário de Andrade e do Murilo de Melo Franco. A ideia era proteger, era que o Estado protegesse bens materiais e depois imateriais que fossem significativos para a memória, para a cultura, para a constituição de um sentido da nação brasileira. Para isso se criou uma instituição, o IPHAN, e então, no início dos anos 2000, acho que foi 2003, houve esse tombamento desses edifícios, mas também do traçado da cidade. Isso foi uma forma de valorizar o planejamento da cidade e de valorizar esse conjunto arquitetônico que ainda está escondido atrás de placas comerciais. E, então, o que a gente está percebendo é que isso tudo depende mesmo dessa relação, essa que o Voney, da qual o Voney nos falou há pouco, que a população tem com o espaço urbano, com a cidade. Você vê o que é cidade. Não é? Então, está sempre em camadas, está sempre em dimensões, está sempre partido. E é como se a gente precisasse de educação patrimonial. É como se a gente não pudesse lidar bem com o que está em volta da gente se a gente não conseguisse ler espaço e tempo. Mas isso também é pouco, porque você precisa também formar uma ideia de si mesmo, uma ideia da sociedade na qual você está. Você precisa colocar tudo isso no tempo, precisa também se afastar de todas essas categorias para pensar a história delas, porque elas também têm história. E elas também têm espacialidade, né? Elas também lidam com o espaço de formas distintas. Tá certo, professor. Então, vou ter que... isso tudo depende de educação. Tá certo, professor. Infelizmente vou ter que interrompê-lo, porque a gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente retoma essa discussão. Então, muito obrigada, viu, professor Sérgio, pela sua presença. E a gente volta para discutir ainda um pouco mais sobre patrimônio histórico de Goiânia, Art Deco, com o professor Voney e com mais uma convidada. Não sai daí, o Mundo FG volta em instantes.
Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que trata de arquitetura, da arquitetura de Goiânia e fala principalmente da Art Deco. Eu agora conto com a presença de um novo parceiro para fazer a interpretação para Libras nesse bloco, o Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos. E não usa barba. Quase esqueci de falar dessa característica do Diogo. Bom, e nós continuamos com a participação do professor Voney Unis e agora recebemos uma nova convidada. A gente vai conversar com a Marília Rezende, que é mestre em Projeto e Cidade pela UFG e também graduada em Arquitetura e Urbanismo. A Marília se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos loiros e longos. Olá, Marília, muito obrigada pela sua presença. Um prazer receber você aqui no Mundo UFG. Olá, muito bom estar aqui. Bom, vou começar falando com você, Marília. Daqui a pouquinho eu retomo com o professor Voney, que já participou com a gente um pouco no primeiro bloco. Queria que você falasse um pouco das características desse estilo que a gente está discutindo, né, que é o Art Deco. A gente falou muito dele no primeiro bloco, mas pode ser que alguém que esteja assistindo não saiba identificar. O que é Art Deco? O Art Deco ele surgiu na Europa no início dos anos 20 e ele veio para o Brasil nos anos 30. Ele é um estilo sóbrio. Ele é de uma arquitetura de formas mais lineares, muito inspirada no que era a época dos anos 20, que era a velocidade, a questão dos modelos aerodinâmicos. Então, ele é caracterizado principalmente pelas linhas limpas, mais sóbrias, e que era muito usado nessa época, porque atendia muito o que era moderno para o período Vargas, que era o período que estava na construção de Goiânia. Então foi trazido para representar essa ideia de modernidade, uma nova capital, num período moderno. O professor Voney até falou um pouco dessa questão de colocar uma capital mais centralizada, de toda a questão também da marcha para o oeste, né, professor? Não é isso mesmo, Marília? Exato. Inclusive, eu indico muito para conhecer o moderno em Goiânia, o livro do Voney, de 2001, A Identidade Art Deco de Goiânia. Bom, Voney, e como que a arquitetura, a construção dos prédios, o tipo de prédios que uma cidade tem, vai interferir na cultura da cidade, na forma que as pessoas habitam e ocupam os espaços? Pois não, queria só fazer uma ressalva. Marília é exagerada, tá? Tá falando aí que tem um livro bom, mas não é tanto assim, não. Na verdade, Camila, a arquitetura tem tudo a ver com a organização social, né? Há quem diga que uma sociedade, que uma cidade vai ser mais ou menos democrática, inclusiva, dependendo do tipo de arquitetura usada, né? Entre mentes, no caso aqui do Art Deco, difícil a gente falar em urbanismo Art Deco, né? Tá? O que houve foi uma arquitetura Art Deco. E na arquitetura desse período dos anos 20 e 30, não houve uma mudança muito grande em termos de programa. Talvez a grande mudança dessa época tenha sido a vinda do banheiro para dentro das residências, né, para dentro dos edifícios, que até então era algo externo, mas o Art Deco talvez tenha sido muito mais um momento de arquitetura de volume, né, externo, de fachada, do que de programa de necessidades. É claro que naquele momento ali nos anos 30, 40, começa a surgir essa industrialização de eletrodomésticos, encanamento, sanitários, e aí sim vem a grande revolução na maneira de morar. A gente pode dizer, então, o Art Deco foi o último momento da arquitetura antiga, preparando tudo já, então, para o modernismo, que aí sim representou uma nova, uma grande mudança nesse programa da arquitetura, que é o que a gente tem até hoje, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro. O Art Deco ainda pega
um restozinho daquele jeito antigo de fazer arquitetura. Bom, Marília, e a sua investigação no mestrado, ela vai tratar principalmente do patrimônio que existe na Praça Cívica, né? Um espaço de patrimônio mesmo da cidade, onde há vários prédios preservados nesse estilo Art Deco. Conta pra gente um pouquinho da sua linha de investigação, o que é que você pôde perceber nessa praça que foi alterada várias vezes, né, ao longo desses 89 anos da capital. Exato. Eu estudei a Praça Cívica desde esse momento inicial. Então, todo histórico de praça. Minha linha foi na intenção de investigar as modificações, né? Quais foram as intervenções que o patrimônio de Goiânia sofreu, desde a época da inauguração da praça, em 1942, até os dias atuais. Eu fui estudando essas camadas. A Praça Cívica que a gente tem hoje, ela é um reflexo de todas as camadas do tempo. E ela é bastante diferente da Praça Cívica que a gente tinha em 1942. Então, eu fui além para construir uma historiografia, imagem, maquete eletrônica, tudo o que acontecia naquele espaço e o que fez ele chegar até hoje. E realmente é impressionante as diferenças que a gente tem. A gente, às vezes, acha que ela veio do mesmo jeito, e não, ela está bem diferente hoje. Pode citar pelo menos uma diferença que você achou marcante, que você acha que alterou algum tipo de sentido inicial ou de uso inicial dessa praça? A praça inicialmente era para carros, né? Ela era feita de ruas, os carros tinham acesso à praça, então ela era muito mais integrada. Hoje a gente tem uma separação, inclusive a gente ainda está em obra na Praça Cívica para a colocação de novos pavimentos ao seu redor, e a gente teve muitos anexos. A construção de anexos é impressionante em todos os edifícios, inclusive os Art Deco. Volney, voltando a falar sobre a questão da preservação dessa memória arquitetônica, do tombamento, com o tombamento, é possível que haja menos alterações? Esse tombamento ele evita que essa ideia inicial da praça e de outros prédios em Art Deco sejam modificados? Isso garante um nível de preservação? E o que é que você acha também, né, dessa preservação? É importante preservar esse estilo arquitetônico? Então, a nossa ideia lá no início dos anos 2000, quando a gente resolveu propor o tombamento, era para duas coisas, né? Principalmente chamar a atenção do país para esse momento da construção no Brasil. Até então, a gente não falava em Art Deco, não se falava nesse assunto. Até o nome, né? O nome que se usava na época era proto-moderno, alguma coisa assim, né? Então, foi muito importante chamar a atenção do país, como disse a Marília, da história oficial das artes e da arquitetura para esse momento. O segundo ponto que nos motivou a pedir o tombamento foi de tentar registrar, deixar a memória desse momento, né? Desse momento tão importante, essa vontade aqui do Brasil, e especialmente aqui em Goiás, de se integrar ao mundo, né? No momento que o Estado, que Goiânia opta por seguir uma linha de arquitetura internacional, abandonando a arquitetura tradicional, abandonando e negando, né? A arquitetura de Goiânia negava a arquitetura vernácula, os materiais, o estilo de construir, o próprio programa que a gente estava dizendo, né? Ela abandona tudo, como que dizendo assim, estava tudo errado, vamos começar de novo. Então foi uma ruptura grande, mas uma ruptura olhando para o futuro, né? Olhando assim para essa vontade de se integrar ao mundo. E é um momento que eu particularmente acho bonito, né? Da história aqui da região. A gente precisa ter em mente que essa região aqui, o interior de Goiás, estava distante de tudo, né? Você gastava 6 meses para chegar aqui vindo do Rio de Janeiro, então capital. Então essa vontade de integrar, antes mesmo de ter estrada, de ter ferrovia, ela se faz pela aparência, pela imagem das cidades, né? Vamos construir aqui uma cidade que se pareça com as outras cidades do mundo, né?
e o que se usava era o Art Deco. Eu acho isso interessante. Bom, mas nem todos os prédios iniciais dessa construção de Goiânia foram tombados, não é isso? O que você acha disso? Seria necessário aumentar o número de prédios que podem se tornar patrimônio histórico? O que deveria ser patrimônio histórico e arquitetônico aqui de Goiânia também? Isso aí, Camila, na verdade foi uma estratégia nossa lá no início. A gente identificou lá naquele momento, 2001, mais de 150 edifícios no perímetro central. E aí, por uma questão burocrática, quando você pede o tombamento, se o edifício é público, então o processo segue sem problemas. Mas se o edifício é privado, então é preciso fazer uma consulta ao proprietário, e o proprietário pode acatar ou não. Então, na época, a gente fez uma visita a alguns prédios muito importantes, igrejas, colégios, importantes assim, em termos de edifício representativo, valor arquitetônico, estético, e nós vimos que os proprietários não tiveram interesse muito grande. Então, o que isso significaria? Significaria que o processo poderia sofrer algum atraso. Então, a gente optou, não, vamos pedir então o tombamento desses edifícios públicos, que são os 24 edifícios e monumentos, 22, desculpa, porque tem um traçado, que é o 23º, e o nome das ruas. Vamos pedir o tombamento desses 24 itens, então, que não vai haver contestação nenhuma, pois são públicos, né? E depois a gente vê como é que continua isso. Então, de fato, foi feito isso, essa primeira etapa, mas a segunda etapa não, né? A gente imaginou que, ao pedir o tombamento é uma distinção, né? Ele diz para o proprietário, esse edifício que você ocupa, do qual você é proprietário, é uma joia. E a gente imaginou, então, que vários proprietários talvez aderissem ao movimento e solicitassem eles mesmos o tombamento. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? As pessoas, até por desconhecimento, né, têm medo de ter um imóvel tombado. Existe a crença errônea de que a pessoa perde a propriedade, perde o domínio sobre o imóvel, mas não é nada disso. Então, o movimento parou por ali. Hoje nós temos 24 itens tombados. Marília, e falando sobre a preservação do que você estudou, né, principalmente na Praça Cívica, esses espaços, você considera eles bem preservados? O que pode ser feito para que haja uma preservação melhor e para que esses espaços, né, continuem existindo, sendo funcionais ao longo das próximas décadas? Eu queria muito responder que eles estão sendo bem preservados, mas essa não é a nossa realidade. A ferramenta do tombamento ela não é suficiente. A gente precisa de participação popular, a gente precisa de vontade política, a gente precisa da construção de novas legislações. Tem várias ferramentas hoje da teoria contemporânea da preservação do patrimônio que elas poderiam estar sendo implementadas e elas não estão. Tem prédios, num passeio rápido pela Praça Cívica, é possível ver prédios que eles estão assim, numa situação deplorável. A situação do Museu Zoroastro, a situação do antigo Fórum, que era a sede da Procuradoria, elas hoje são assim, alarmantes. É muito ruim chegar na Praça Cívica, e que é o centro, né, da nossa história de Goiânia, e ver o estado que essas edificações tão importantes e tombadas estão. Imagina as não tombadas. Bom, para a gente deixar pelo menos um gostinho de um pouquinho mais de alegria, né? Já que a gente está fazendo esse programa para o dia 24 de outubro, para pessoas que não conhecem esse tipo de arquitetura ou que sabem, mas também não têm muito conhecimento. O que você indica, Marília? Um passeio que você indicaria, prédios que você indicaria a visitação, para que as pessoas percebam a diferença dessa arquitetura, a beleza, as formas? Um passeio ali pelo centro de Goiânia seria fundamental, começando pela maior obra, eu acredito, de Art Deco em Goiânia, que é o Teatro Goiânia, passando depois pelo Museu Pedro Ludovico
E indo a pé pela Praça Cívica, conhecendo ali as áreas livres, passando pelo Coreto, que é uma joia que a gente tem, que é único, o relógio, que ele está bem preservado. Então, a gente tem estruturas ali que conseguem demonstrar o que é o Art Deco e conseguem passar para a gente um pouquinho da história. Então, vale a pena andar por Goiânia, vale a pena ver a nossa história ali construída e conhecer um pouquinho mais sobre ela. Para a gente finalizar, Voney, queria que você falasse sobre essa questão que a Marília destacou de outros mecanismos que podem estar aliados ao tombamento para que a gente mantenha esse patrimônio arquitetônico preservado. O que é que você acha que seria possível da gente fazer para que a gente tenha esse espaço preservado para as próximas gerações? Exatamente. Essa pergunta dá oportunidade da gente tentar vislumbrar um futuro diferente para esse patrimônio, né? No momento que a gente diz, Camila, que determinado bem, determinado imóvel é um patrimônio público, a gente está dizendo que a responsabilidade sobre ele deixa de ser apenas do proprietário e passa a ser coletiva. Então, existe uma série de mecanismos de financiamento, de dinamização desse patrimônio, pelo fato dele ser público, né? Então, como eu estava dizendo no início, nesse exato momento, a gente está fazendo justamente isso. A gente está investindo dinheiro público em imóveis privados por conta de se tratar de patrimônio público. Então, isso desonera o proprietário, isso são mecanismos que tendem a valorizar ainda mais esses edifícios. E aqui em Goiânia, infelizmente, a gente não vê esse tipo de movimentação. Mas é uma possibilidade importante e viva. Especificamente, estou falando da Lei de Incentivo à Cultura, né? Tanto municipal como federal, e entre vários outros. Agora, nesse momento também, a gente está vivendo a recente aprovação de uma lei de incentivo em Salvador, que isenta os proprietários de imóveis tombados de imposto de transmissão de bens móveis e de imposto sobre serviço. Isso representa, em alguns segmentos econômicos, representa uma diferença brutal. Quer dizer, é a diferença entre, por exemplo, um restaurante se decidir entre dois imóveis equivalentes, ele se decide sem a menor dúvida por um imóvel tombado por causa da economia tributária que isso representa. Temos em Recife também alguns mecanismos e em Santos, no interior paulista. Em Goiânia, infelizmente, já tentamos levar isso adiante, mas ainda não chegamos lá. Quem sabe no futuro. E quem sabe no próximo ano, né, 90 anos, a gente possa trazer uma perspectiva um pouco mais positiva. Queria agradecer, Voney, pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Só eu que agradeço pelo convite, simpático. Obrigado, Camila. Obrigado, Marília. Agradecer também a Marília. Muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda ao Mundo UFG. Obrigada, Camila. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre outros serviços, pesquisas e espaços aqui da Universidade Federal de Goiás. Lembrando que você pode assistir ao Mundo UFG pelas redes sociais. Ele é exibido no Twitter, no Facebook e no YouTube. Você pode deixar as suas participações nesses 3 espaços também. E a gente tem um aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente para celulares com modelo Android. Só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela e baixar no seu celular. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Não sai daí. O Mundo UFG já está de volta. E agora nós vamos conhecer um projeto que incentiva meninas a se tornarem cientistas. O que você pensa quando ouve a palavra cientista? Certamente você deve imaginar um homem com um jaleco branco, trabalhando em um laboratório, fazendo diversas descobertas, manipulando máquinas e tubos de ensaio.
Saiba que é com esse estereótipo que o projeto Investiga Menina deseja romper. O projeto, realizado pelo Instituto de Química da UFG, leva para as escolas experiências e informações sobre a contribuição das mulheres na ciência, em especial das mulheres negras. Assim, contribui para a melhoria da visão crítica e da formação de alunos, professores e de toda a sociedade. Além disso, o Investiga Menina incentiva meninas negras a escolherem carreiras das ciências exatas, trabalhando em duas frentes, com a ação de acompanhamento pedagógico na escola, fazendo a intervenção no currículo escolar e com as intervenções culturais, que levam cientistas negras para conversarem com as meninas e compartilharem conhecimentos. Siga o projeto no Instagram, @investigamenina, e acompanhe suas ações. E você que frequenta o Campus Samambaia, conhece o espaço de descanso que fica na Biblioteca Central? A Ana Clelma apresenta pra gente. Descansar é bom, quem não gosta, né? Principalmente ali depois daquela hora do almoço, o famoso fazer um quilo, como dizem aqui no Goiás, né? E aqui na Biblioteca Central da UFG tem um espaço para isso. Além disso, tem também jogos de tabuleiro, desenhos, lápis de cor, revistas, e nós vamos te mostrar ele hoje, aqui agora. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados, e uso óculos. E aqui ao meu lado está a Adriana Ribeiro. Ela é diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG, é uma mulher branca, tem cabelos cacheados, loiros. Tudo bem, Adriana? Seja muito bem-vinda e já começa falando para a gente por que vocês decidiram fazer esse espaço de descanso aqui na UFG. Olá, Ana. Então, justamente, né, pensando nesse momento de descontração, proporcionar para os nossos usuários, né, esse momento de descanso, pensando que o aluno de graduação, muitas vezes, ele está num período integral aqui na universidade, né, ele tem um momento para relaxar, para descansar, para recarregar suas baterias para continuar o estudo. O aluno da pós-graduação também, né, que estuda, faz sua pesquisa, e aquele momento que dá aquele branco, ele vem aqui para o PUF, ele dá uma descansada, ele interage com outras pessoas durante os jogos, e esse clima, né, essa acolhida dos nossos usuários que a gente procurou quando a gente pensou nesse espaço. E quais atividades que tem aqui para esses estudantes? Fora os puffs, né, que é o mais queridinho de todo mundo, né, esse momento de descanso, né, a gente tem um quebra-cabeça que a gente reveza nessa montagem desse quebra-cabeça. Depois ele serve de decoração para as nossas bibliotecas. A gente tem os jogos de tabuleiros, então esse momento de xadrez, né, uma pessoa gosta e outra gosta e acaba tendo esse momento de integração. A gente sempre tem desenhos terapêuticos, então tudo isso envolve, né, essa acolhida aos usuários. E eu falei aqui estudantes, mas ele não é só para estudantes, né? Está aberto à comunidade? Exatamente, Ana. Nossos espaços são abertos a toda a comunidade, né? Ela é interna e externa da UFG, então venha conhecer e desfrutar desse espaço maravilhoso que a gente tem. E além aqui da Biblioteca Central, no campus Samambaia, tem outros espaços como esses em outros campos da UFG? Esse espaço mais completo, né, com os puffs e os jogos, a gente tem aqui no campus Samambaia, na Biblioteca Central e na Biblioteca do campus Colemar. Nas demais bibliotecas, a gente tem umas sessões de jogos, também proporcionar esse momento de descontração. Uhum. E além de proporcionar esse descanso, né, a biblioteca é um local também de estudo. Que outros serviços são oferecidos aqui no sistema de bibliotecas da UFG? Então, esse momento é só para a pausazinha do estudo, né? Então, a gente tem aqui os laboratórios de informática destinados à comunidade UFG, serviço de empréstimo, de renovação de livros, a consulta local aberta para toda a comunidade, interna e externa. A gente já tem a biblioteca digitais, tem o portal de periódicos, então, assim, são vários serviços que a gente está oferecendo, né, para toda a comunidade vir conhecer a gente. Tá aí, Adriana Ribeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente e falar um pouco sobre esse espaço. Esse espaço que está aqui no campus Samambaia, no segundo andar da Biblioteca Central, fica do lado da Escola de Música e Artes Cênicas, perto também da Faculdade de Artes Visuais. Então, se você ainda não conhece, vem conhecer, vem descansar, vem brincar um pouco, vem descansar, tá bom? E agora tem mais dicas sobre a universidade. A Jade Vieira, estudante de jornalismo, traz informações sobre cursos e eventos.
Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da universidade. Eu sou uma mulher jovem de pele clara com os cabelos loiros e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Eu começo a agenda de hoje com um convite para quem gosta de exposições. Está acontecendo a exposição Olhares para a Dança, no Instituto Riso, localizado no setor sul. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde e a entrada é franca. A minha próxima dica é na área do direito. A Faculdade de Direito da UFG está realizando um curso de especialização em Direito do Consumidor, em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB Goiás. O curso será realizado entre os anos de 2022 e 2024 e as inscrições vão até a próxima sexta-feira. Mais informações no site direito.ufg.br. E eu encerro hoje com um convite para quem gosta de poesia. Nesta terça e quarta, a Faculdade de Letras realiza o Poesia Recente de Goiás, em homenagem ao poeta Luiz Araújo Pereira. A programação nos 2 dias começa às 10 horas da manhã e se estende até o final da tarde. Bom, essa foi a agenda de hoje. Continue nos acompanhando. Até a próxima e tchau, tchau. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e os programas também ficam disponíveis. Se quiser fazer alguma sugestão de pauta para que a gente discuta aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo WhatsApp 62 99181 1406, 62 99181 1406. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode também mandar mensagens. E o mundo fica por aqui, mas amanhã estamos de volta depois da propaganda eleitoral gratuita. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.